professor Bruno Coutinho, bacharel em Educação Física, professor da Academia Biorritmo, integrante do grupo de pesquisa sobre excesso de exercício, da GPEX, foi sócio fundador da SK2, trabalhou no Laboratório de Fisiologia do Exército, foi coordenador da Academia Libra, atuou como fisiologista no Fluminense, ex-atleta de luta olímpica e luta livre e coach integral sistêmico da Febracis, né? Então, assim, eu tive o prazer de conhecer o Bruno tem já algum tempinho, né? E eu já vi que ele era um profissional totalmente diferenciado. E quando eu falei para ele, falei, pô, a gente está fazendo umas lives, eu acho interessante você colocar o seu conhecimento, porque eu sei que o seu conhecimento é muito vasto. E de bate-pronto você falou, pô, vamos lá, eu acho que vai ser super legal, eu acho que vai ser muito interessante. Eu falei, a gente comentando, eu falei assim, eu não quero trazer um professor de educação física que vai ensinar alguém a fazer exercício. Eu quero trazer alguém que seja do ramo da pesquisa, que seja um outro foco, né? A gente pode até citar alguma coisa de exercício, mas não é o nosso foco principal aqui, né? E daí você meio de bate-pronto me falou assim, poxa, eu quero falar sobre algumas coisas muito legais, né? As reações químicas metabólicas, um pouco sobre a neurociência, e eu acho que isso é um foco bem legal, que muitas vezes não tem essa visão sobre isso, né, das pessoas. Então, deixo em suas mãos para que você comece a dissertar aí, que você falou para mim, poxa, tem a neurociência, a parte, lembra que a gente conversou do hipotálamo, não foi? Com Então, certeza. É um processo bem mais profundo, né, Renato, do que somente a parte física e anatômica da cirurgia, né? Quando eu falei assim, poxa, Renato, vamos tentar entrar no certame da neurociência, porque, como você mesmo relatou já também, a importância de uma equipe multidisciplinar no momento que a pessoa decide fazer a cirurgia. Ela já começa a ser atendida pelo profissional cirurgião, pelo endócrino, pelo psicólogo, pela nutricionista, por uma série de profissionais da área que vão te auxiliar nessa caminhada, desde o pré-operatório e o pós-operatório. E uma coisa que determina o sucesso do sujeito que decide seguir pela dieta, pela cirurgia, né, bariátrica, é justamente esse pós-operatório. E justamente a parte que não é a anatômica, a física somente, e sim a parte mental do sujeito, né? Então a gente tem regulações hormonais que são fortemente alteradas, né, quando a pessoa faz a cirurgia, imediatamente pós-cirurgia. Alguns fatores que a pessoa considera que são fatores de cunho psicológico e fatores que realmente entram no certame bioquímico e fisiológico, né? Você mesmo relatou que você tinha uma predileção por doces, né? E pós a cirurgia, você não teve mais essa aptidão tão grande por doces, não está te gerando interesse que antes te gerava. E isso tem algumas explicações. A gente costuma dizer que o corpo humano ele tem é, é, dois cérebros, basicamente. Um no local que todos nós conhecemos e o outro que é o intestino, ou seja, é um local que tem um processamento proteico ligado diretamente com uma glândula do cérebro, uma região do cérebro que é o hipocampo, que determina essa relação de saciedade, de prazer, de vontade de fazer as coisas, desejos, necessidades. E quando você mexe nessa área, no estômago ou no seu intestino, você muitas das vezes altera isso, né? A gente estava até conversando que você perguntou assim, você falou assim, Bruno, tem os dois tipos de cirurgia, né? Tem a cirurgia que você faz o grampeamento ou a redução do estômago e tem a cirurgia que você diminui o caminho do seu intestino para que você faça o processamento, o processo digestivo mais rápido. Ambos eles vão te afetar de alguma forma neurológica. Né? E aí você tem uma mudança. Aí você fala assim, tem até uma preocupação do pessoal com dois hormônios em específico, né? Que é a grelina e a leptina.
Esses hormônios eles trabalham de forma agonista e antagonista. Um faz o papel contrário do outro. A, a grelina ela é responsável, na verdade, pelo processo de fome. Você tem fome porque você tem grelina no seu corpo. E aí ela entrando, produzida pelo seu hipotálamo, te gera essa sensação de fome. E a leptina, pelo contrário, ela te dá a sensação de saciedade. Então, se você tiver, por exemplo, esses dois hormônios desregulados, você pode ter aquele processo de ansiedade pelo alimento, pela comida. E muitas das vezes não é o bom alimento, mas sim aquele alimento que é prejudicial, alimento altamente gorduroso, altamente composto de açúcares. Então, assim, isso acaba alterando toda a tua dinâmica de alimentação. Então, quando a pessoa faz a cirurgia, ela tem um baque no bom sentido, né? Tem um baque muito grande físico-anatômico de redução, ou do processo digestivo, ou de redução do estômago. Então ela não consegue fazer a digestão que ela faria antes por uma questão óbvia. O músculo ou a parte do intestino está diminuído. Então o processo todo é bem mais rápido. Por outro lado, se você pensar que a pessoa ainda fez a cirurgia porque tinha uma composição corporal ruim, ou seja, muita gordura no corpo dela, e a gordura ela é importante nesse processo daquele hormônio que eu estava citando antes, que é a leptina, ela acaba ficando desregulada. Então a preocupação da pessoa cuidar legal do processo da mente para ficar tranquila, para entender que em determinados momentos ela vai sentir fome, vai sentir desejos, às vezes não vai sentir, mas ela vai precisar se alimentar, porque também tem uma questão proteica de reposição hormonal, de vitaminas, de proteínas, que pós a cirurgia se torna fundamental. Então, manter todo esse equilíbrio é fundamental para as pessoas, né? Eu costumo até falar, né? O que que é fome e o que que é desejo, né? O que que é fome? Você já sentiu fome ou você já sentiu desejo? Porque a pessoa que faz a cirurgia bariátrica tem redução do estômago, né? No caso do sleeve, tem a redução do estômago, mas não tem o desvio gástrico. Quem faz o bypass tem a redução do estômago e o desvio gástrico também, né? Eu sei pelo seguinte, eu sei por mim, eu falo de experiência própria. Se eu tiver que passar um dia sem comer, eu consigo ficar um dia sem comer. Eu vou me sentir fraco, vai dar chabu, vai dar problema, né? Vai dar sudorese, vai dar um monte de coisa que eu sei que dá, né? Eu ainda não fiquei, né? Até porque não quero passar por isso. Mas o que que é fome e o que que é desejo, né? Ninguém está em fome de um chocolate, mas o chocolate traz saciedade porque ele libera, né? Como é que até mulheres mesmo, né, quando está em época de menstruação, tudo, o chocolate dá uma saciedade, né? Uma saciedade dá uma aliviada naquele sintoma dela ali, né? Dá uma tranquilizada. E daí isso daí que acontece, né? Não é uma fome por chocolate, mas é um desejo. Agora, como que a gente vai trabalhar isso, né? E aí, quando a gente estava conversando, fazendo o briefing, né, a gente bateu aquele papo e eu te citei uma outra questão, né, que eu falei assim, Renato, esse seu desejo era um desejo que ocorria após as 5 horas da tarde, então puxando para a neurociência e para a neurofisiologia, a gente tem um outro hormônio que é muito importante dentro do nosso corpo, lá no hipotálamo, que é a serotonina. E no Sim. ser humano, a serotonina, ela ocorre com uma baixa dela, principalmente a partir das 5 horas da tarde. Não se tem muito bem descrito o porquê que isso ocorre. Existem algumas teorias, né? Mas não está ainda bem definido o porquê que isso ocorre. O que se sabe é que a partir das 5 horas da tarde, talvez por uma série de fatores, cansaço, estresse do dia a dia, que você percorreu até aquele horário, ali ela começa a ter redução da sua quantidade no seu corpo. E aí é a hora que você começa a ter desejos por ter aquela sensação de saciedade. Então você fica com vontade de comer aquilo que vai lhe convir pelo seu vício, pelo seu hábito.
né? É o chocolate, é a pizza, é o hambúrguer, o que você mais imaginar que você possa ter devido a essa falta de saciedade e essa falta que é regulada pelo prazer, né? Então eu Sim, entro tanto numa questão hormonal quanto eu entro numa questão de hábito. A gente tem na zona frontal do nosso cérebro uma coisa chamada córtex pré-frontal, que é onde você toma as suas decisões. Toda decisão da sua vida é tomada e mediada pelo córtex pré-frontal. É comportamental. É o sentimento. Você tem vontade e desejo de comer algo, e isso é mediado pelo seu córtex pré-frontal. Então, se, por exemplo, você teve lá ainda baixa de serotonina e você já tem por hábito e decisões realizar a compra do seu chocolate ou pegar lá um que já está reservado, esse processo se torna ainda mais fácil. E aí acaba contribuindo para o processo negativo de obesidade que você vive, né? Então, olha como é que funciona a coisa. Eu tenho uma questão hormonal, bioquímica, né? Tem uma questão fisiológica, tem uma questão comportamental. Aí você pode perguntar, poxa, Bruno, e aí, como é que eu faço para subverter isso? Aí a gente pode te dar várias dicas. Dentre elas, você realizar, principalmente pós esse horário que você vai ter essa baixa hormonal de serotonina e outros hormônios de saciedade e prazer, realizar algo que te dê prazer. Né? E aí eu posso puxar a brasa para o meu lado, que é a área de educação física, como profissional de educação física, realizar algum exercício que você sinta prazer, e alguém pode rebater, Bruno, mas eu odeio fazer exercício físico. Eu falo, mas calma aí, qual exercício físico que você odeia? Todos? Você já experimentou todos? A pessoa vai falar, obviamente não. Então eu vou falar, experimente o máximo possível até o qual você encontre o que você consegue realizar. E aí eu posso pensar assim, eu gosto de jogar tênis. Se você gosta de jogar tênis e tem uma realização, tem uma sensação de realização, de cumprir aquilo bem, isso vai aumentar a sua sensação de prazer. Eu gosto de jogar peteca. Se você faz aquilo bem e realiza aquilo bem, descobre que realiza aquilo bem, aquilo vai te dar uma sensação de prazer. E essa sensação de prazer diminui aquela ansiedade e aquele desejo por outras formas de prazer. Eu gosto de ler. Vai lá e lê alguma coisa que você acha interessante. Eu gosto de conversar com os meus amigos, socializar. Vai lá e conversa. Eu estou vendo aqui a Denda falando, eu amo dançar. Cara, sentindo aquele desejo por outra coisa. Né? Então eu sempre vou por esse caminho de você substituir esse desejo, que na verdade é um prazer, né, por um outro prazer, só que um prazer mais saudável. Né? E aí você começa a ter retorno de outros hormônios e de outras coisas que vão te dar essa sensação de pertencimento, de felicidade, de prazer, de alegria, que diminui sua ansiedade e logo seu desejo por comer coisas que não vão te fazer tão bem. Quer dizer, faz bem para a cabeça, né? Você vai lá, não estou falando que o chocolate não é gostoso, não vou minimizar o chocolate, uma pizza é maravilhoso. E uma vez ou outra você vai fazer. Mas se você puder criar estratégias para evitar, né, o máximo possível, sem que aquilo se torne uma coisa maçante, sem que aquilo se torne uma coisa sacal, é que é o grande barato. Então, substitua uma sensação de prazer por outra sensação de prazer, que pode estar relacionada com exercício, com uma atividade qualquer que você goste, ler, conversar, brincar, né, e por aí vai. não, e eu vou te falar mais. Como a gente tem esse contato direto, tanto com os profissionais de saúde quanto com as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, nós somos bariatricados, vamos falar assim, né? Fizemos cirurgia bariátrica, né? E o que eu vejo é o seguinte: antes da cirurgia, a pessoa geralmente tem uma compulsão, tá? Por comida, ou tem uma compulsão por alguma coisa. É muito difícil você encontrar alguém que não tem uma compulsão por alguma coisa, né? E pós-cirurgia, o estômago está reduzido, a pessoa já entrou aquilo na cabeça que ela tem que fazer aquela dieta, né? Muitas pessoas transportam essa compulsão, né, para bebida, transportam essa compulsão para outros fatores, né? Porque aquele sentimento não foi trabalhado, né? E você falando da noite, isso me veio à cabeça, uma coisa que acontecia muito comigo, né? Quando chegava à noite, eu gostava,
Hoje, eu não faz falta para mim o doce. Graças a Deus. Eu não, né? Tem gente que ainda é compulsiva por doce. Conheço gente que não tinha compulsão por doce, que as pessoas são diferentes, e hoje gosta muito de chocolate. Mas quando chegava no final do dia, a sensação que eu tinha era o seguinte, né? De estar me presenteando, né? Para aquele dia. Né? Olha só, eu passei o dia inteiro, tive tantos problemas, tantas coisas, e agora é meu presente, né? É aquele momento meu, né? E a gente começa a mudar isso aí na cabeça. Né? A atividade física, como você estava falando, de repente trazer uma atividade física para o final do dia, que essa atividade física de repente vira só compulsão. Né? Uma compulsão boa. Não é uma compulsão de Algo que chegar te e dê fazer uma prazer. lesão. Né? Uma coisa que te dê um prazer, né? Aí. E que você não canalize isso para comida novamente. Mesmo você comendo pouco, né? A gente teve aqui uma live hoje é quinta, na terça-feira, com uma nutricionista, e a gente estava comentando o seguinte: a pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela não consegue ingerir muitos alimentos, uma quantidade, muitos não, mas não consegue ingerir a quantidade, vamos falar assim, né? Então, o que acontecia com as pessoas que faziam cirurgia bariátrica? Começavam a se punir. Se punia como? Porque ela queria ingerir e não conseguia. Então, muitos pegavam a lata de leite condensado, né? E poderia falar assim, chulamente falando, mamava na lata. Tomava a lata toda. Por quê? É líquido, passa fácil, né, pelo estômago, tem uma passagem fácil, não faz volume, traz a saciedade do doce, do açúcar, né? E dá aquela sensação que comeu, né? É isso. Eu estou vendo ali o Romatos falando exatamente o que eu faço, deixo as atividades físicas para após as Isso. 6 horas. É excelente. Eu ainda posso adicionar mais uma dica para as pessoas. E aí elas podem fazer isso várias vezes ao longo do dia. Que é o quê? O mindfulness, a respiração, o treino da respiração. É uma coisa muito simples. Você Isso é faz uma muito prancha. legal, Bruno. Você já tinha falado isso comigo, isso é muito legal. Você faz isso em qualquer lugar. Você faz isso na sua mesa de trabalho, você faz isso dirigindo dentro do carro, né? Que é treinar o time da sua respiração, né? E quando você faz isso, isso também gera uma regulação hormonal, porque quem comanda essa mesma área do sistema respiratório é a mesma que comanda a das sensações de saciedade, do seu intestino, do seu estômago. Está tudo dentro do seu hipocampo no cérebro, com algumas glândulas específicas, o hipotálamo, a hipófise anterior. Então, quando você faz o trabalho de respiração, né, evidenciando bastante tanto a inspiração quanto a expiração, e aí você pode ficar brincando com o tempo de cada uma dessas fases e até com o tempo que você vai suprimir e vai ficar segurando a respiração, você pode fazer de várias maneiras. Então, por exemplo, você pode pegar e começar, se você ainda não tem o hábito, se você toda a respiração é desregulada, você pode pensar que você pode realizar, iniciar fazendo 2 segundos de inspiração, segura 2 segundos, solta por 2 segundos. Inspira pelo nariz, segura, solta pela boca. Fazendo força. Força a saída do seu ar. Tá? E tenta fazer o que a gente fala de respiração do diafragma, ou seja, você fazer a expansão do seu abdômen, levantando a caixa torácica e depois soltando o ar. Então, se você faz esse exercício de respiração, e aí você pode ficar brincando com o tempo. Você começa com 2 segundos, vai para 3, 4, 5, 6, 10, o quanto você conseguir fazer, tanto da inspiração quanto da expiração. E isso melhora muito, isso não sou eu que estou dizendo, a ciência tem mostrado para vários casos de obesidade, de ansiedade, de problemas neurológicos, de problemas ortopédicos, de variadas formas de patologia, no qual a pessoa que realiza o mindfulness, ou seja, a concentração total, a respiração, o treinamento da respiração, ela melhora em vários fatores. Em fatores psíquicos, fisiológicos, físicos, né? Ela melhora a condição da respiração dela, ela melhora a ansiedade, ela melhora a sensação de saciedade, ela melhora a sensação de prazer, ela melhora o sono, ela melhora o condicionamento físico, tudo isso através da respiração. Então, assim,
Se a pessoa acha que é bobeira, hoje a gente, quando você bota lá, tem uma base de dados que é o PubMed, que é uma base mundial para pesquisas na área de saúde. Então, os médicos, profissionais pesquisadores, como eu e outros colegas, buscam nessa base de dados e publicam nessa base de dados. Se você busca lá mindfulness, outras questões envolvidas com neurociência, cardiologia e o que você faz para melhorar os processos neurológicos, físicos, você vai ver a quantidade de artigos falando do mindfulness. Então, assim, é bem bacana. É bem bacana e eu recomendo que as pessoas façam. Além de procurar o que vai dar prazer sem estar envolvido a comida, procurar uma atividade física, procurar um exercício físico ou algo que lhe dê a sensação de prazer, principalmente pós aquele horário que a gente conversou, após as 5 horas, e depois ainda tente entrar durante o dia, fazer 1, 2, 3 vezes a respiração. E você pode fazer por 1 minuto, Renato. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Quem tiver mais paciência, fazer por 5 minutos. Com o tempo você vai vendo que isso vai te dando uma sensação tão grande de prazer que você vai aumentando o tempo de treinamento, de respiração. Tá. Eu recebi 2 perguntas, tá? Uma até mesmo eu vou mesmo responder, que foi a seguinte: quanto tempo para cicatrizar um novo estômago, né? Na verdade, quando ocorre, geralmente estão sendo utilizadas mais. Existe dezenas não, existe várias cirurgias, né? Para fazer a cirurgia bariátrica. As dois modelos que são mais utilizados hoje, que todo mundo fala, é o sleeve e o bypass. A cicatrização desse estômago, ela demora em torno de 30 dias. Por isso que geralmente a dieta restritiva, ela é geralmente 30 dias. No caso da minha, foi 1 semana de dieta totalmente líquida, né? Era líquida mesmo, era como se fosse água, um caldinho. Pessoal, não sente fome, não tem fome nenhuma, tá? Você pode sentir até meio fraco, mas eu não consegui nem me sentir fraco, porque eu acho que eu tinha tanta reserva que já estava bom. Na segunda e terceira semana, no meu caso, foi uma dieta meio pastosa, e a última dieta da última semana, da 4ª semana para fechar o mês, já é uma dieta que ela já começa, no meu caso, começou a introduzir já biscoito creme crack, já para voltar para a mastigação e para você aprender a mastigar, né? Que você tem que transformar um alimento como se fosse uma papa para depois ingerir. Lembre-se, teu estômago foi reduzido e a passagem do estômago para o intestino, eles fazem um fechamento ali. O meu cirurgião ele deixou 1,2. Então, você tem que macerar bem aquele alimento para que tenha passagem, né? Então, assim, já respondi uma. E a segunda que eu quero que você responda é o seguinte: em média, quanto tempo depois de realizar a cirurgia a pessoa está liberada para exercício físico, Brunão? Então, isso aí vai variar muito do tipo de procedimento que o sujeito vai realizar, do tipo de processo de recuperação, como ele se dedicou à recuperação dele, como ele se dedicou a essa pós-operatório aí, e até mesmo pré-operatório, mas geralmente é uma variação entre 30 a 45 dias, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas geralmente é isso daí. Sim, o método cirúrgico, na hora de realizar a cirurgia, também eu acredito que também seja relevante. Se Sim, vai ser ou aberto, ou vai ser por vídeo, ou até por robótica, né? sim. E outro fator importante, você tinha mencionado no nosso briefing, é a questão do que realizar em termos de exercício físico pós a cirurgia. Se É existia, verdade. se existia um modelo ideal de exercício pós a cirurgia. E aí o que eu te falo é o seguinte: o modelo ideal é o mais adequado para cada sujeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, por exemplo, um que eu já conhecia e tinha um nível de aptidão física bom, tá? Mesmo estando acima do peso, né? Mesmo estando obeso, é diferente de um sujeito que não treinava, foi a vida toda sedentário e estava sedentário antes da cirurgia. Então, a preocupação do profissional de educação física e a preocupação do sujeito que realizou a cirurgia é realizar algo pós a cirurgia, algo que esteja adequado para as suas necessidades e adequado para o seu nível de condicionamento físico. Você pode falar, pô, mas se eu sou sedentário, então meu nível de condicionamento físico é baixo. Legal, então você vai promover uma escadinha de crescimento desse condicionamento físico, com exercícios
voltados especificamente para você. Não existe um exercício físico específico para a bariátrica. Tá? Sim. Pode ser que você evite determinadas coisas devido à forma como foi conduzida a cirurgia, o tipo da cirurgia, como você mesmo falou. Às vezes, se for uma cirurgia aberta, você vai evitar, talvez, dependendo da recuperação do sujeito, isso é uma avaliação que o professor vai fazer conjuntamente com o aluno, dependendo, se ele não tiver quadro de dor, se não tiver tranquilo, ele pode realizar exercícios no qual ele trabalha o core também. Mas a grande questão é que eu não tenho exercícios, não existem exercícios específicos para o pós-bariátrico. O que eu recomendo é o seguinte, independentemente do nível de treinamento do sujeito, é exercícios básicos, funcionais para a vida. Ou seja, eu vou fazer o que o cara vai fazer na vida dele como um todo, que é agachar, que é uma coisa que você nunca vai deixar de fazer, é levantar algo acima da sua cabeça, como se fosse um desenvolvimento, é puxar, é empurrar. Então são movimentos básicos que a vida toda a gente vai realizar. Então, e detalhe, são movimentos que pegam grandes grupamentos. E pelo fato de pegar grandes grupamentos, né, músculos grandes, eu tenho um ganho de massa muscular maior do que se eu promover só simplesmente a flexão do meu cotovelo, como por exemplo, eu vou agachar ou vou fazer uma rosca bíceps para o meu bíceps. O que vai me dar melhor retorno, independentemente de cirurgia bariátrica ou o que for? O agachamento, porque eu pego grandes grupamentos, tanto para realizar o movimento como para estabilizar meu corpo. São músculos grandes que na realização vão me dar um maior ganho de massa muscular. E aí, com ganho de massa muscular, a gente entra naquele certame que a gente estava falando, que é das reações químicas, que é as reações metabólicas. O sistema metabólico, que é o que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é, né? Que é, pô, meu metabolismo está lento. O que teu metabolismo está lento? Por que ele está lento? O que é o teu metabolismo, né? O metabolismo nada mais é do que a soma de todas as reações químicas que o teu corpo promove. Né? Então, se, por exemplo, se eu imaginar em tecidos que eu tenho no meu corpo, tem tecido epitelial, eu tenho tecido esquelético, né? Eu tenho tecido muscular. Né? Fora, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer a seguinte suposição. Eu tenho lá a pessoa que está obesa. A composição corporal dela não está boa. Ela está com um sobrepeso muito maior de gordura do que de músculo. Né? Então, se eu imaginar que o sujeito lá está com um percentual de gordura na casa dos seus 50, 55, 60%, né? E a massa muscular está baixinha, está 30, 28, 25%. Né? Quando esse sujeito pensar no metabolismo dele, numa das formas de produção de reações químicas, que é o músculo que promove uma série de reações, está baixo esse metabolismo realmente. Então, com mais músculo eu ganhar, mais rápido eu acelero o processo de emagrecimento, de melhora do condicionamento físico desse sujeito. E aí eu venço aquela outra coisa que a gente estava conversando, que é o platô. Né? As pessoas fazem a cirurgia bariátrica, elas no início ali, nos 30, 45 dias, às vezes 15, como você mesmo me relatou, perde-se muita gordura, perde-se muito peso, né? Perde-se ainda, eu vou falar peso porque você perde gordura e músculo, né? E líquido, né? Você desidrata Líquido, também, né? líquido você desidrata porque você está ingerindo muito pouco líquido, né? E depois disso você entra num platô. E aí a importância de repente, você realizar o treinamento de força para aumentar sua quantidade de massa muscular, e aí esses exercícios multiarticulares, como agachamento, um supino, algo que você levante em cima da sua cabeça, você puxe, né, exercícios que mexem com grandes grupamentos, vão te ajudar a ter um recrutamento maior muscular e um ganho maior de massa muscular. E aí logo você tem um benefício maior na perda e na aceleração do emagrecimento. E eu sei que você também tem um trabalho muito legal de pesquisa sobre excesso de exercício físico, que é o contrário disso, né? Que são das pessoas, né? E eu acho que assim, nesse momento que nós estamos vivendo, nunca tem nem como não comentar isso, né? Quanto que esse excesso de exercício físico pode ser prejudicial, né? Porque as pessoas não são iguais. A minha formação, né? Mesmo eu sendo obeso, tudo isso, quem conhece um pouco da minha história, sabe quanto que eu pedalava, mesmo sendo obeso, né, Bruno? Quanto que eu pedalava, né?
E a minha estrutura, se pesasse, poderia pegar uma outra pessoa obesa com o mesmo peso, mesma altura, né? Que de repente não tivesse as capacidades que outras pessoas têm. E a gente tem visto muitas lives por aí, né? Ensinando exercício físico, ó, vamos malhar, vai pra varanda, vamos embora. E as pessoas não são iguais umas às outras, né? E isso pode acarretar muitos problemas, né? Eu estou vendo que tem alguns colegas aqui da área de educação física entraram aqui. É, a gente conversou sobre isso antes, e essa é uma preocupação minha e de alguns outros profissionais, e eu sei que esses meus colegas também têm essa mesma preocupação que eu tenho, que é a respeito da individualidade de cada um, das especificidades, da individualidade biológica de cada um. Então, assim, eu não sou contra as lives com exercício físico, não sou contra os meus colegas, né, que colocam o exercício físico para as pessoas realizarem, disponível nas suas redes sociais o exercício físico para que as pessoas realizem. Não sou contra isso. A minha preocupação é o seguinte, é entender quem é o sujeito que está do outro lado da câmera para realizar isso. Então, se você coloca disponível isso, o que eu convido, tanto o sujeito que vai realizar quanto o sujeito que está colocando disponível isso, é que procure entender, conhecer esse sujeito que vai realizar o exercício físico. Né? Conhecer ele, conhecer as necessidades, os desejos, as dificuldades, né? Conhecer o histórico de saúde desse sujeito, o histórico com o exercício físico desse sujeito, para que você prescreva o mais especificamente para ele possível. E aí pouco importa se vai ser pessoalmente ou se vai ser online. Se você Sim, conhecer o sujeito a fundo, como eu estou falando aqui, a prescrição vai ser basicamente bacana para esse cara. E ele vai ter resultados que é o que todo mundo quer. Né? De emagrecimento, de ganho de força, de hipertrofia, o que quer que seja o que você imaginou em termos de periodização. Né? E aproveitando o gancho, falando rapidamente, uma outra preocupação em relação ao momento que a gente está vivendo agora, com essa pandemia, é que algumas pessoas falaram de forma muito trivial e sem uma base de fundamento, que, por exemplo, eu cheguei a ver pessoas falando que o exercício físico previne contra o Covid. Não, ele não previne contra o Covid. Espera aí, freia, porque pode ser até perigoso. Né? A gente pouco entende de janela imunológica, de sistema imunológico. A verdade é essa. Pouco se entende. Não estou falando só dos profissionais de educação física, não. Estou falando de todos os profissionais da área da saúde. Pesquisa, médicos, educadores físicos, enfermeiros, nutricionistas, biomédicos. Assim, a gente entende pouco de imunologia. E a verdade é que se entende menos ainda sobre essa questão que é a janela imunológica. O que é a janela imunológica? É o momento mais suscetível que você tem para infecções. E esse momento pode ocorrer de várias formas. Se você estiver muito estressado, com qualquer coisa do trabalho, sua família, na sua vida, você pode ficar com a janela imunológica mais aberta, né? Mais suscetível a doenças. Se você está fazendo muito esforço físico realmente no seu trabalho, está ficando muito cansado, não está conseguindo recuperar, você pode ficar com essa janela imunológica por mais tempo aberta, mais suscetível. Você está dormindo mal. Se você está fazendo excesso de exercício, se você está extrapolando tanto na quantidade quanto na intensidade, essa janela também pode ficar aberta e te trazer problemas. E aí, então, eu falo justamente sobre a questão agora, atual. Tinha muita gente, eu acho assim, isso positivo, mas tem aquele, calma aí, vamos analisar melhor. Tinha muita gente que estava parada, sedentária por muito tempo. E aí, quando teve a pandemia, teve essa questão toda, faça exercício que melhora a imunidade, blá, 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 blá. Legal, pode melhorar se bem controlado, se bem periodizado, né? Para você especificamente. Mas, por um outro lado, se eu extrapolar por não conhecer esse sujeito ou por ele exagerar no exercício físico, eu estou correndo o risco, não estou falando que vai acontecer, mas eu estou correndo o risco de aumentar a abertura dessa janela imunológica, deixando o sujeito por mais tempo suscetível. Então, o que eu tenho feito com alguns alunos meus, com alguns atletas, nesse momento, como a gente tem um momento de incertezas, prezar pela segurança. Assim, manter-se em movimento por uma questão mental, de prazer, de tudo, que a pessoa que gosta de fazer exercício físico, ela vai se manter fazendo exercício físico,
ela não pode parar realmente, senão vai ser outro problema, né? Mas tentar entender qual é a intensidade e volume que você vai passar para esse aluno agora. E não extrapolar isso. Fazer com bastante cuidado, para que não se extrapole e aí você machuque as pessoas. Não só machucar do ponto de vista fisiológico, imunológico, bioquímico, mas machucar do ponto de vista ortopédico também, porque você não está ali tão presente com a pessoa, ainda mais se você não conhecer a pessoa, né? É mais uma manutenção, né? E eu vou ainda Exatamente. mais além, ainda vou mais além, que a gente estava conversando. Eu falei assim, e uma lesão? Se a pessoa pode estar dentro de casa, subindo escada, né? Se estiver extrapolando, de repente, do exercício físico, eu já falei até sobre, pô, não quer ficar parado? Vai no mercado, pega uma sacola, sobe de escada. Ainda brinquei assim, né? Falando, né? Que também a pessoa entra em movimento. Mas se você extrapola muito no exercício físico, você pode criar uma lesão. E aí, você vai ficar lesionado em casa? Você vai ter que ir para onde? Para o hospital, né? E será que é o momento de você ir para o hospital agora? Né? Então a pessoa tem que saber até onde vai, né? Até onde vai o bom senso, né? Acho que agora o momento é do bom senso, né? O que tem que prevalecer, né? Uma das coisas que a gente... Bruno? Pode falar, pode falar. Não, não, pode ir, vai. Tá Uma das contigo. coisas, falando lá do grupo de pesquisa, do laboratório, uma das coisas que a gente pesquisa é os efeitos deletérios do excesso de exercício. E quando você faz mais do que é o ideal para você, você promove a produção tanto de hormônios estressores, que te deixam mais suscetíveis, provavelmente, para essa janela imunológica, como você também promove a produção de citocinas, que a gente chama anti-inflamatórias, que reduzem a sua proteção. Né? Então, tanto os hormônios quanto as citocinas, elas vão entrar num colapso negativo. E olha que bizarro. Esse colapso negativo aumenta as seguintes chances de você ter uma lesão ortopédica, apesar de ser uma produção hormonal conduzida pela sua célula adrenal pituitária hipotalâmica do seu cérebro. Elas promovem tanta concentração de hormônios estressores que aumenta as chances de rupturas ligamentares, aumenta as chances de lesão óssea, aumenta as chances de você ter depressão, aumenta as chances de você ficar mal da cabeça, estressado, mais suscetível a ficar com irritabilidade mais alta. Olha que bizarro. Então não é o momento agora das pessoas talvez fazerem exercício tão intenso. É fazer moderado, é fazer leve se você está preparado. Entendi. Bruno, eu sei que você posta várias coisas no Instagram, teu Instagram aí bomba também, né? Para as pessoas te encontrarem no Instagram e acompanhar teus artigos, tudo que você vai postando lá. Como que é seu Instagram? Fale aí pra gente. Eu estou usando aqui meu Instagram pessoal porque você me convidou aqui direto a esse Foi. perfil. É, e aí tem esse meu Instagram aqui que às vezes eu coloco lá, principalmente nos stories, o que está acontecendo em termos de pesquisa, dessa coisa toda, que é Bruno Coach, né? @BrunoCoach. Esse coach é COUTI, de Bruno Coutinho, né? Então é @Bruno Coach. E tem também o meu Instagram profissional, que aí eu faço um mix lá de coisas tanto falando sobre exercício físico, sobre neurociência e sobre filosofia, né? Eu gosto de misturar tanto a filosofia quanto a neurociência quanto o exercício físico, que é o @Evolucão Integral, que é até dessa camisa que eu estou usando aqui, que é Evolução Integral, que é a minha empresa. Né? A gente promove atividades tanto para pessoa física quanto para empresas, pessoas jurídicas. A gente presta alguns tipos de consultoria. Show de bola. Bom, quem não conhece o meu Instagram também é o @bari.reescrevendo. Esse reescrevendo é com E só, não está errado, porque já vieram me falar que quando você reescreve uma nova história é com E só. E agora eu vou liberar, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, aproveitem que o homem está aí. E ele é fera, hein, gente? E quando que volta as atividades, Bruno? Eu sei que não parou, né? Não, não parei não. Eu tô agora botando a evolução integral para funcionar, né? Todo Tá vapor, né? certo. A gente está com uma consultoria numa empresa e tem os outros projetos que eu já queria fazer há muito tempo, de geração de conteúdo. Então, nesse período, eu estou aproveitando para acumular o máximo de conteúdo para ver se
meado de junho eu lanço aí esses conteúdos aí em vídeos falando justamente de neurociência, de exercício físico, de filosofia, né? Como as pessoas juntarem isso para levar para a vida delas de uma forma positiva e se motivarem a realizar o exercício físico. Eu tento explicar essas relações de emoção, sentimento, desejo, hábito, exercício físico, alimentação, como isso tudo funciona. Eu dou muitos meus exemplos, né, como ex-atleta, que hoje em dia agora estou parado, aposentado, né, como atleta, que acabei pós o período como atleta me transformando também numa pessoa obesa. Então, eu luto contra a obesidade também, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, eu falo muito disso, dou muitos meus exemplos em relação a hábitos, a como a questão mental te ajuda a prevenir contra os excessos, né? Os excessos principalmente os negativos, né? Enfim. Então, tudo isso a gente fala lá no nosso canal lá. Tá, deixa eu te falar, tenho duas perguntas aqui que chegaram, que foi o seguinte, né? Mandaram aqui para mim direto. É, vale a pena fazer exercício físico antes de fazer a cirurgia? Sim, vale. Vale muito porque vai melhorar o teu processo de recuperação. Se você conseguir aumentar a sua quantidade de massa muscular, ou seja, ter um ganho de massa muscular antes da cirurgia, eu aumento aquelas reações químicas que eu tinha falado, ou seja, seu metabolismo, eu acelero o metabolismo. E aí, pós-cirurgia, eu tenho dois benefícios. Um metabolismo mais acelerado do que ele estava antes, porque eu tenho mais músculos, e também, se eu pensar em exercícios específicos, eu posso fazer bastante exercícios para o meu core, para a minha região central, né? E ter um benefício de uma recuperação melhor para essa região, que é a região onde é mais aferida, mais mexida durante a cirurgia, principalmente se for uma cirurgia aberta, né? É verdade. Eu te falo isso por experiência própria, né? Como eu sempre fiz atividade, mesmo sendo obeso, tudo, sempre fiz atividade, nunca parei de fazer atividade, né? Já me conheceu fazendo atividade. Geralmente os bariátricos eles perdem em torno de 10% do seu peso no primeiro mês. Que você está dentro da dieta restritiva, tudo isso, né? Quando eu fui ao médico com 17, acho que foi 17 dias, se eu não me engano, eu já tinha perdido mais do que 10% do meu peso. Por quê? Porque a parte muscular, ela vai consumindo ainda mais energia no processo ainda, né? Sim, sim. Isso Tá? são processos simples, fisiológicos, que ocorrem se você tiver com uma boa condição de massa muscular. Então é bom que a pessoa faça exercício assim antes da cirurgia, bastante. Não, beleza. Bom, já chegou essas perguntas. Eu acho que já foi bem esclarecedor durante o processo. Quero te agradecer de coração. Pô, foi o maior prazer. Sabe, quando eu te liguei, eu falei assim, cara, você é o cara para falar sobre isso, para falar sobre neurociência, reações metabólicas. Daí você trouxe para mim até o excesso de exercício físico, eu não tinha nem pensado nisso. Eu falei assim, cara, isso é muito legal, né? E foi, cara, só tenho que te agradecer aí por tudo. Foi maravilhoso. Já tem gente botando aqui, ótimo, né? Muito bom, né? O pessoal gosta, né? O pessoal Eu, gosta. Ainda mais que a gente não traz assuntos tão normais, tão do dia a dia, que você abre uma live e você encontra. A gente tenta trazer o mais diferente possível, né? Para que seja um diferencial nosso, né? Mas tem que ser um diferencial com qualidade. E você é um cara que a gente sabe que tem muita qualidade. pô, obrigado aí pelas referências aí. Foi muito bacana, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz quando você lembrou de mim aí para participar dessa live junto com você. Quero agradecer a galera aí também que ficou aí com a gente aí durante essa quase uma hora aí de live. Eu vi aí que tem o Pablo, o Railson, o Mateusão, o Vitor. A galera entrou aí, mandar um beijo para eles. Minha irmã tá aí. Agora minha esposa entrou. No final, hein? Vai tomar um esporro, hein? Mas entrou, tá valendo, tem Entrou. criança Vou pequena. perder porque entrou. Vou perder. Raíssa, meu amigo Raíssa tá aí também. A Eu galera tenho da várias turma. pessoas aqui também. Aí minha irmã mandando Não, um tchauzinho aí. Márcia, beijo.
Beijo grande. Pô, foi um prazerzaço, cara. Prazerzaço. Sempre que quiser, estou aí à disposição para falar aí o que eu, dentro do meu humilde e raso conhecimento, puder contribuir. Ainda é modesto. Então tá bom, meu amigo. Fica com Deus, uma boa noite, tá? Boa noite, meu camarada. E só tenho que te agradecer. Fica com Deus aí, meu irmão. Abração, fica com Deus. Grande abraço, grande beijo.